Olá pessoal da usinagem, sejam todos bem-vindos. O assunto que eu estarei trazendo hoje vai ser sobre ciclo de rosca automático G76. Se ficar interessado, acompanhe o vídeo. Então aqui o assunto que eu vou trazer hoje é sobre o ciclo de rosca automático G76, que é o ciclo mais utilizado aí em torno do CNC, tanto no Fanuc quanto no Siemens. Esse ciclo é composto por duas linhas. Na primeira linha, então, eu vou ter o G76 acompanhado da letra P, Q e R. O P ele tem 6 dígitos divididos em 3 partes. Então, a letra M aqui corresponde ao número de repetições que eu quero fazer, que nada mais é que passes de acabamento em vazio lá no final do ciclo, no final da rosca. O S é a minha saída angular, caso eu queira usar ou não, ela vai fazer um chanfro de 45 graus no final da minha rosca. E o A é o ângulo da minha ferramenta, que eu posso estar informando ou não. O Q aqui é a mínima profundidade de corte em milésimo de milímetro e o R é a profundidade do meu último passe. E na segunda linha, então, nós temos o G76 novamente, acompanhado da letra X, Z, R, P, Q e F. Onde X é o diâmetro final da rosca, o Z é o comprimento, o R é um valor de conicidade que eu posso estar usando ou não lá no meu ciclo, o P é a altura do filete da minha rosca em milésimos de milímetro, o Q seria a profundidade do meu primeiro passe, também em milésimos de milímetro, e o F nada mais é que o passe da rosca. Lembrando que sempre quando estiver trabalhando em ciclo de rosca, a gente trabalha em G97. Então aqui com um exemplo já do programa pronto para uma rosca aqui de exemplo M25 passe 2. Então está o ciclo aqui com as duas linhas com todas as informações para executar essa rosca. Como é que eu acho essas informações? Primeiramente, então aqui destacado aqui o ciclo de rosca, então já com todas as informações referente à rosca que eu vou fazer, M25 passe 2. E como é que eu acho esses valores aqui do ciclo? Bem tranquilo. Então primeiramente eu tenho que calcular a altura do filete da minha rosca. E para eu calcular a altura do filete eu preciso usar uma constante. Eu tenho a constante 0,866 para usar para polegada, para inserto 55 graus e para milímetro eu vou usar a constante 0,61343 ou a constante arredondada, que é a mais utilizada, 0,65. Então aí trouxe as duas opções aí para vocês estarem usando uma ou outra, enfim. E como a gente começa a fazer então os cálculos? Primeiramente, achar a altura do filete da rosca. Então a formulazinha é a constante, né? Vou usar aqui a 0,65 vezes o passe da rosca. Então fazendo 0,65 vezes 2, que é o passe ali do meu M25, eu vou achar a altura do filete 1,3. Então essa é a primeira informação que eu já achei. Segundo passo é eu achar o diâmetro final da rosca, que nada mais é que eu pegar o valor externo da rosca, no caso lá é um M25, então diâmetro de 25 menos 1,3 vezes 2. Por que duas vezes esse valor? Lembrando que em torno X a gente trabalha sempre em raio, então esse 1,3 é a metade do que eu preciso, então eu sempre tenho que multiplicar por 2. Então 25 menos 2,6 eu vou ter o valor de 22,4. Então o valor do meu X lá do final da minha rosca é 22,4.
Então mais uma informação aí que a gente fez para o nosso ciclo. E o terceiro passo então é a profundidade do meu primeiro passe, que é a letra Q lá do meu ciclo, que nada mais é a altura do filete dividido pela raiz quadrada do número de passes que eu quero. Então é bem simples. Se eu quiser o meu ciclo de 10 passadas, então eu vou pegar a raiz quadrada de 10, o resultado da raiz quadrada eu vou dividir aqui pela altura do filete. Então no meu exemplo aqui que eu vou usar, vai ser para 11 passadas. Então a raiz quadrada de 11 é 3,316. Se eu pegar 1.3 então dividir pelo valor aqui de 3,316, eu vou chegar no valor de 0,392, que corresponde lá ao cálculo do passe da minha rosca. Então aqui, relembrando agora o ciclo, com as informações já preenchidas, né? Na primeira linha, então, o P é dividido em 6 dígitos, que divide-se em 3 partes. Os 2 primeiros dígitos é referente ao número de passadas que eu queira ou não dar no final do ciclo. Se eu quiser que eu faça o ciclo todo e depois lá no final ele dá um passe em vazio, ou 2 ou 3, eu vou colocar aqui 01, 02, 03, referente ao número de vezes que eu quero que ele passe em vazio, se eu achar necessário ou não. Se eu não quero, deixo 0. Os próximos 2 dígitos então correspondem à minha saída angular. De repente estou fazendo um ciclo de rosca que eu não tenho um alívio de saída aqui, aquele canal no final da rosca. Se eu tiver o canal, eu deixo 00. Mas digamos que eu vou fazer uma rosca aqui perto de um raio ou de um chanfro meio grande aqui, e eu não quero que a ferramenta funda dentro daquele raio, daquele chanfro. Eu posso estar colocando aqui uma saída angular, que nada mais é que uma saída em rampa. Então eu vou colocar aqui um valor correspondente aos filetes que eu quero que saia em rampa. Se eu quero que saia um filete, o último filete da minha rosca em rampa, eu vou botar aqui 10. Por que 10? Porque o cálculo aqui do ciclo é 1 vezes 10, que vai dar 10. Então se eu quero que o último filete da minha rosca saia em rampa, eu vou colocar 10. Se eu quero que os 2 últimos filetes da minha rosca saiam em rampa, eu boto 20. E assim sucessivamente. Ou se não, deixo 00. E os últimos 2 dígitos então aqui da letra P é referente ao ângulo da minha ferramenta, se eu quero ou não colocar. Então aqui eu posso colocar o ângulo 60 graus ou 55 ou algum outro ângulo de ferramenta que eu esteja usando, ou se não eu posso deixar 0. Isso aqui vai se comportar como lá no ciclo. Para a rosca isso aqui não interfere em nada, mas no trabalhar da ferramenta ela vai incrementando dentro do canal da rosca. Então a ferramenta vai trabalhar sempre com a frente ou com uma aresta aqui do inserto. Então ele vai descendo, calculando o ciclo e vai incrementando dentro do canal aqui da rosca até chegar no centro aqui do canal da rosca. E se eu deixar o valor 0, a ferramenta vai trabalhar no centro do canal da rosca, trabalhando com as duas partes ou com os 2 lados da ferramenta ao mesmo tempo. Tá? Então essa é a diferença de colocar o valor aqui ou não nos últimos 2 dígitos da letra P. O que aqui é o valor que eu posso estar colocando para limitar o incremento do cálculo do G76. Como ele é automático, ele calcula então com as informações que eu coloquei lá para o ciclo. Ele vai calcular então a primeira passada. Então no primeiro passe ele vai tirar mais, que geralmente está pegando a pontinha só da ferramenta, então ele vai tirar mais. No segundo passo ele vai tirar um pouquinho menos, no terceiro passo um pouquinho menos e assim sucessivamente até chegar ao final do fundo da rosca. Mas eu posso estar limitando para ela calcular até um certo valor, ela não passar desse valor. No caso aqui, lembrando que o Q é milésimos de milímetro, então aqui é 1/10 que eu estou limitando a minha máquina. Então a hora que ela calcular em 1/10, ela mantém esse 1/10, não tirar menos que isso. Então eu vou botar Q100. E o R então é o último passo que eu posso estar informando, passar em 1/10 ou se não deixar ela calcular automaticamente, que geralmente ela vai tirar em centésimos, tá? Então geralmente quando a gente coloca aqui 1/10 na letra Q, no R a gente bota 0.1. Então aqui na segunda linha do G76, X então é o valor final da rosca, que é o diâmetro externo da minha rosca. No caso aqui eu estou fazendo o exemplo de externo, né?
diâmetro externo, menos 2 vezes a altura do filete, para chegar no valor do x. O z é o comprimento da minha rosca. O p é a constante vezes o passe. Lembrando que lá foi calculado 1.3, mas o p aqui é milésimos de milímetro, então 1.3 vezes 1000 vai ficar 1300. Então meu p aqui é 1300. O q é a mesma situação, também é milésimos de milímetro. Lá estava 0.392 vezes 1000, vai ficar aqui 392. E o f aqui nada mais é que o passe da minha rosca. Então essas aqui são as informações para o meu ciclo de rosca G76. E se agora eu falar para vocês que esse ciclo de rosca G76 dá para deixar ele bem mais prático, bem otimizado, ganhando tempo aí em chão de fábrica, fazendo apenas a parametrização desse ciclo, deixando o processo muito mais prático e otimizado, onde você cria o cabeçalho das informações que você precisa para executar a rosca e o programa calcula as informações para você, deixando assim muito prático e dinâmico esse processo. Então aqui eu estou com 5edit aberto, com o programa parametrizado de ciclo de rosca G76, tá? Externo, e vou colocar as informações do exemplo que eu estava usando anteriormente. Então aqui nós temos o cabeçalho do programa, que é da variável 101 até a variável 118, é só aqui que você vai colocar as informações, e o restante o programa se calcula automaticamente. Ele já vai fazer o cálculo da altura do filete, x final da rosca e o cálculo do primeiro passe da letra Q. Então eu vou só preencher as informações. Coloco aqui então o diâmetro da nossa rosca, que é 25, que é o diâmetro maior, o passe da rosca, z inicial aqui eu vou botar 5, o z final é o comprimento da rosca, é 26,5. Lembrando que aqui você vai colocar positivo, porque lá embaixo no programa aqui ele já está Z-, tá? Então aqui são todas informações positivas. Quanto às passadas, eu vou usar o mesmo do exemplo, 11, e o RPM. Aqui eu vou botar 1700. Então aqui no lado, então já no simulador ele já me criou o ciclo da minha rosca, apenas colocando essas informações, para você ver então como é que fica prático, dinâmico aí para o seu dia a dia, para não ter que cada vez que fazer o ciclo de rosca ter que calcular as informações. Então eu só preencho aqui, parametrizei para ele fazer os cálculos para mim, então só preencho as informações e ele faz o restante. Então se eu simular aqui, então ele vai começar a executar o ciclo de rosca com as informações que eu coloquei. Então é bem tranquilo, bem prático de usar, tá? Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o exemplo da rosca externa e um exemplo para rosca interna, tá? É o mesmo princípio, a mesma lógica. Aí na questão aqui do diâmetro maior vai estar o diâmetro menor, que vai ser o furo, né? No caso de rosca interna, você só coloca o valor ali, o restante é o mesmo e ele faz os cálculos para você. Aproveitando aqui o 5edit, tá? Eu estou agora com a vista de frente aqui do ciclo. Tá? Vou aproximar aqui para a gente ver algumas informações. Então aqui é aquela questão lá embaixo da primeira linha do G76 lá, da letra P. Então ela fez os cálculos, então a primeira entrada ela entra um pouco mais, a segunda um pouquinho menos, a terceira um pouquinho menos, e assim ela vai diminuindo o incremento conforme ela vai entrando dentro da peça, tá? Então por isso que é feito aquele cálculo lá, para ela calcular a primeira entrada onde ela vai tirar mais, que ela está pegando só um pouquinho da ferramenta, depois um pouquinho menos. Se eu colocar o mouse bem em cima aqui, então nesse cálculo aqui de 11 passadas, a primeira entrada ela vai olhando aqui na posição de ferramenta, no X aqui, ó, ela entra em 24.2,
Na segunda passada já vai em 23.89, na terceira 23.64, 23.43, 23.24, 23.08 e cada vez diminuindo o incremento. E agora aqui, se eu alterar aqui embaixo na primeira linha aqui as informações aqui do meu Q, ela vai dar uma diferença aqui nesse incremento. Se eu botar agora aqui o Q 100, e já vai dar uma alteração aqui. No R eu vou fazer a mesma coisa, ponto 1. Então ele faz uma pequena alteração, ele vai incrementando, obedecendo aquele 1/10, ele não passa dali. E o último passo, então, eu coloquei como 1/10, ela vai tirar 1/10 no último passe. Se eu colocasse aqui 0,5, ela ia dividir, então um pouquinho mais preciso aí, tirar 5 centésimos aí no passo de acabamento. Então, conforme você altera aqui as informações, é assim que o ciclo se comporta. Então aqui, se eu tirar, deixar tudo 0, 11 passadas, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ela vai dar certinho os meus 11 passes. E conforme eu colocar o valor aqui do Q e do R, ela vai dar essa pequena diferença. E com a diferença aqui, ela já tira uma passada, porque eu limitei o incremento, não fiz ela mais tirar lá no finalzinho menos de 1/10, ela já limitou, então ela se calcula. Aí, em vez de dar 11 passadas, ela já vai dar 10 passadas aqui. Então, dependendo do que eu colocar aqui, ela vai dar essas diferenças. Voltando agora aqui à vista lateral, aqui na letra P, então, referente àquele questão do incremento em grau ou saída angular aqui, se eu colocar o valor então de 10, que é o referente a um filete, sair em rampa, ela vai dar uma alteração. Veja aqui que ela já aumentou o último filete aqui, porque eu botei 10. Se eu botar para o 0, ela fica paralelo. Se eu botar 20, ela vai incrementando os últimos 2 filetes. E assim sucessivamente, conforme eu for aumentando, ó. Então essa é a diferença com essas informações aí que eu colocar. E o P aqui, os 2 primeiros dígitos, se eu alterar, então ela vai fazer as 11 passadas mais o valor de incremento que eu botar aqui. No caso, se eu botar 2, então ela vai fazer as 11 passadas, ou no caso aqui, como eu alterei aqui, ela ficou 10, né? Com mais 2 passadas, ela fica 12 passadas, então 10 para chegar até no final da rosca e mais 2 de passe de acabamento ou passe em branco, dependendo do que você vai estar fazendo. Então era isso aí sobre a questão do ciclo de rosca. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês conheciam como calcular e como encontrar as informações do ciclo. Na descrição então vai ter as 2 opções aí para vocês estarem usando aí no comando FANUC.